tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morrerão. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. Se uma vez conhecemos Cristo segundo a sua carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamamos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero começar esta homilia hoje rezando, né? Todos nós precisamos rezar mais, mas nos colocar na presença de Deus, porque hoje a liturgia vai falar do vento, vai falar da tempestade, vai falar da vida agitada, vai falar do sofrimento. Então, com certeza eu e você já passamos por isso, né? Ou estamos passando, ou vamos passar por isso, e nós precisamos de Deus, e nós precisamos de Jesus, e nós precisamos, né, do Pai que está no céu, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude a passar pelas tempestades da vida. Então convido você a colocar a mão no teu coração, nesse momento, junto comigo, a fechar os teus olhos, ou a baixar a tua cabeça, e para que a gente possa rezar melhor, traga no teu coração agora um sofrimento, uma cruz, uma situação que você possa estar passando, enfim, um momento difícil, alguém que você tem rezado, alguém que você tem pedido muito,
alguma turbulência, algum vento, alguma tempestade que tem passado pela tua vida e que você sabe mais do que ninguém, que você conhece mais do que ninguém. E eu convido você a ouvir essa música, uma parte dela, e fazer dessa música também uma oração, um momento íntimo e pessoal com Deus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Queria que você talvez trouxesse uma pessoa que às vezes você precisa rezar por ela, ou às vezes essa pessoa te incomoda, ou às vezes essa pessoa tira as suas energias, às vezes alguém que está te preocupando muito, e por causa disso a tua vida tem sido uma tempestade, por causa disso você não tem conseguido acertar, por causa disso até mesmo você não tem conseguido caminhar na fé, você não tem conseguido acreditar, você tem desanimado, desanimada, por causa de tantas tempestades que você já passou e possa estar vivendo, e nesse meio tempo as pessoas não te compreendem, as pessoas às vezes te sugam tanto, e você não consegue dizer para as pessoas que você precisa de Deus, que você precisa de um espaço. Muitas vezes as pessoas até que nós amamos, podem ser essas pessoas que tiram as nossas forças, as nossas energias, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente se desespera, a gente chora, a gente pede a Deus. É a tempestade da vida, é a tribulação. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você, você que tem fé, você que está aqui hoje, você que passa por essa situação difícil, que mesmo na tempestade o Senhor está contigo, como no evangelho de hoje, naquela tempestade, Ele estava dentro daquele barco, Ele estava com os discípulos, Ele caminhava com os discípulos, e que chegou um determinado momento que quando eles recorreram a Jesus, o vento cessou, o mar se acalmou, porque Jesus é quem dá a ordem. Talvez o que possa estar faltando na minha e na sua vida é que Jesus dê a ordem, ou que nós escutemos a voz dEle, mais a voz dEle do que a voz dos outros. Talvez eu e você estejamos dando mais importância ao que os outros estão falando da nossa vida ou da nossa família, e esquecemos aquilo que Deus pensa de mim, e isso toma o nosso tempo, tira a nossa energia, nos incomoda. E muitas vezes são pessoas de dentro da nossa casa, muitas vezes são pessoas que estão ao nosso lado, que nos fazem sofrer. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o vento passa, a tempestade passa, se eu e você acreditarmos que Jesus está conosco nessa barca, e que Ele olha para o vento da nossa vida, e que Ele olha para a tempestade da nossa vida e diz: cala-te, silêncio. Sim, porque eu e você somos filhos amados do Senhor, eu e você somos filhos queridos do Senhor, e se o Senhor permite uma tribulação, se o Senhor permite um sofrimento, é porque Ele também nos dá a força necessária. Jamais Ele dará uma cruz pesada, além das nossas forças humanas, jamais.
Se o Senhor tem nos permitido passar por tudo isso, é porque Ele quer nos lapidar, é porque Ele quer nos renovar, porque Ele quer nos converter, ou porque nós precisamos nos converter ainda mais. A primeira leitura, quando Deus fala com Jó, na tempestade da vida de Jó, que ele passava, um homem de Deus, um homem santo, que foi atacado pela pior de todas as criaturas, Deus falou com Jó no meio da tempestade, no meio da tribulação. Talvez Deus tenha falado comigo e com você, mas a gente tem ouvido mais a voz dos outros, e até de pessoas que sequer sabem de Deus, ou entendem de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus sabe do meu problema, Deus sabe do teu problema, Deus sabe do teu sofrimento e do meu sofrimento, da nossa cruz. Mas eu quero dizer para você que mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, você não deixe de ter fé, você não deixe de acreditar, porque essa tempestade vai passar, esse vento vai passar. Tome posse disso na tua vida. Não fique murmurando mais, não fiquemos murmurando mais, não fiquemos reclamando mais de tudo e de todos, com aquela impressão que o mundo está contra nós. Não, existe um mar dentro de nós, existe uma ventania dentro de nós, que precisa ser acalmada pela fé, pela intimidade com o Senhor. E quando nós temos intimidade com o Senhor, o mar vai se acalmar, a tempestade irá passar. Vamos acreditar nesse Deus que está acima de tudo e de todos. Ele disse ao vento: cala-te. Esse Deus que é todo poderoso, Ele disse ao mar: silêncio, e o mar se acalmou. Esse é o nosso Deus, que diz a minha e a sua tempestade: cala-te, silêncio, porque este e esta são meus filhos muito amados. Ainda com a mão no seu coração, trazendo essa dificuldade, esse problema, vamos aprender a cantar essa música, essa parte. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Reza, cantando. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade, em verdade. Mais uma vez, mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Vamos lá, quero ouvir só vocês. Mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Vamos lá, vocês, mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Vocês, pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo. Quero ouvir a voz de vocês. Vamos lá. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança.
te louvo em verdade. Vamos lá, você com a mão no teu coração, com o teu olho fechado, você vai cantar essa verdade para o Senhor. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mais uma vez para terminar, vocês. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E que o Senhor Jesus possa acalmar todas as tempestades da nossa vida. Amém? Amém. Olha para quem está do seu lado, diga assim: a sua tempestade vai passar. Diga para essa pessoa: a sua tempestade vai passar, em nome de Jesus, tenha certeza disso. Meus irmãos, a leitura de Jó, muito linda. Depois vale a pena, uma tarefa de casa, leia o livro de Jó. Um homem de Deus, um homem santo, que Deus permitiu que Satanás o tocasse, e ele superou essa tentação, e ele venceu essa tentação. Todo mundo em volta de Jó reclamava: ué, mas tu não é um homem de oração, um homem de Deus, como que te acontece isso? Como se ser de Deus não significa sofrer. Pelo contrário, quem é de Deus sabe sofrer. E quem é de Deus sofre, porque Jesus estava dentro da barca. Tinham 3 barcas, as outras 2 estavam tranquilas. A barca que estava Jesus estava passando pela tempestade e pela tribulação. Olha que interessante. Porque, meus irmãos, ser cristão significa carregar a cruz, significa abraçar a cruz, significa não fugir da cruz. Jó, um homem de Deus, passando pelas dificuldades da vida, Deus falou com ele no meio da tempestade, para dizer que Deus fala conosco no sofrimento, para dizer que Deus faz muito mais na nossa vida do que a gente imagina no sofrimento. E como Deus fala conosco, e como Deus quer nos educar nos sofrimentos da nossa vida. Importante nós olharmos para isso. Por isso eu digo para você, depois, como curiosidade, a gente católico precisa ler mais a Bíblia. Leia o livro de Jó, veja o que ele tinha, o que ele perdeu, e como ele manteve a sua fé, e depois Deus novamente deu a ele. Isso é importante. Esse é o verdadeiro católico, aquele que passa pela cruz, e aquele que sabe que Deus abençoa. Esse é o verdadeiro cristão, não é aquele que só busca a prosperidade, que acha que sofrimento é coisa do mal. Não, sofrimento é uma condição humana, necessariamente a gente passa por ela. A questão é como eu passo por ela, com fé ou sem fé. Essa é a diferença de um cristão verdadeiro, de um católico verdadeiro. E quando nós olhamos para o evangelho de hoje, Jesus que está nessa barca junto com os seus discípulos, é interessante ele estar na barca e a tempestade estar acontecendo, para dizer que nós precisamos acreditar mais em Jesus, muito mais, muito mais. E quando os apóstolos estavam com Jesus, um detalhe importante, eles não chamam Jesus de Senhor, eles chamam Jesus de mestre. Quem é o mestre? O mestre é aquele que é aquele professor, é aquele que ensina. Mas ao chamar Jesus de mestre, eles ainda não estavam entendendo que eles estavam com o Senhor, com o Deus feito carne. Tanto é que no final do evangelho, eles mesmos disseram: mas quem é este que até o vento obedece? Começaram a cair em si. Opa, aqui não está não, aqui está alguém que é Senhor. Cada evangelista, ele escreve o seu evangelho especificamente para um povo em determinado tempo. Marcos, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu para uma cultura grega, um povo que tinha uma cultura grega, para dizer o quê? Que aquele povo que ele foi lá evangelizar, eram pessoas que adoravam vários deuses. Quando a gente estuda a filosofia grega, a gente vai perceber, eles faziam do sol, da lua, dos astros,
de uma imagem, o Deus deles. E Marcos foi pregar para esse povo. Então o que São Marcos quer mostrar no seu evangelho, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Ele está acima do mar, ou seja, o mar é o pecado, o mar é o mundo, o mar é a escuridão. Jesus está acima do mar, Ele é Senhor. Ele olha para o mar e manda o mar se calar, Ele olha para o vento e manda o vento se calar, e assim por diante. E eles precisavam entender que Jesus Ele é o único e verdadeiro Deus e Senhor. Não a lua, não o sol, não os astros, não uma imagem, não. O verdadeiro Deus é Jesus. O verdadeiro Senhor é Jesus. Só que isso levou muito tempo até as pessoas, assimilarem esta verdade. É por isso que o Evangelho de Marcos sempre está enfatizando: quem é Jesus? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Ele na nossa vida? Ele é Senhor. Se eu mandar na tempestade, nas tribulações da minha vida, eu creio que a tempestade e o mar da minha vida, quando eu peço para Jesus, ela vai se calar. Será que realmente eu creio nesse Senhor, que pode tudo e que está acima de tudo? E nós estamos nessa barca. A barca é a imagem da igreja. A igreja que passa por tribulações, a igreja que é perseguida, a igreja que é feita de homens e mulheres. Quando eu falo a igreja perseguida, são eu e você. São os primeiros mártires, os papas, os bispos, os santos da igreja. São pessoas que são perseguidas. Esta barca que dá a impressão que está sempre ali meio que afundando, sempre passando pelo vento. Essa barca que é sempre perseguida, sempre questionada. A diferença dessa barca é que Jesus está dentro dela. E essa barca jamais vai afundar, jamais se afundará esta barca, porque tem Jesus dentro dela, que está acima de qualquer coisa, que está acima de qualquer perseguição. Esta barca nunca se afundará, nunca, jamais, porque essa barca é divina. Essa barca não é só humana, essa barca tem um fundador. Essa barca que começou na cruz, sim. A nossa igreja foi fundada na cruz de Cristo. No dia que Jesus morreu na cruz, nasceu a igreja. Ela nasce na cruz, ela nasce no sofrimento, ela nasce na morte de Jesus. Por isso, nenhum ataque pode derrubar essa igreja. E quando as pessoas querem fazer essa barca balançar, questionar essa igreja, Jesus intervém. O próprio Deus intervém e não deixa, jamais, 2000 anos... que essa igreja, que esta barca é atacada. Cristãos católicos há 2000 anos são perseguidos, porque defendem a família, porque defendem a vida, são contra a qualquer tipo de aborto. Jamais, a gente não tolera isso, somos a favor da vida sempre. Uma igreja que tem faculdade, universidade, que tem creches, hospitais, uma igreja que presta caridade a milhares e milhões de pessoas. É a barca de Jesus, que o inimigo de Deus tenta chacoalhar de todas as maneiras, porque ele sabe que se ele afundar essa barca, se ele derrubar essa barca, ele destrói o sentido de família, ele destrói o sentido da vida, que a igreja católica defende com unhas e dentes. Ele destrói o cuidar do próximo, da criança, do idoso. Ele destrói a formação dos jovens, porque não existe instituição maior do que a igreja católica. Ninguém faz tanto bem no mundo quanto a igreja católica faz. A recém-nascidos, a crianças, a jovens, a idosos. Ninguém faz tanto bem. Vocês são prova disso. As irmãs escolares estiveram aqui por tantos anos. O que as irmãs escolares fazem? Cuidam de hospitais, cuidam de doentes. É a força da igreja católica. Mas muito mais do que isso, e muitas vezes fazendo tanta caridade, essa igreja é perseguida, essa igreja é questionada. Mas ali está o poder de Deus, Jesus dentro da barca. Meu irmão, quando você for questionado, perseguido por causa da sua fé, lembre-se desse evangelho: Jesus está dentro desta barca, Jesus está comigo. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
sempre seja louvado. Em pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai todo